Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Marco está falando, diretamente do portal da OP. Né? E voltando ao nosso assunto de povos indígenas do Brasil, a gente vai dar continuidade falando sobre a live 078, que a gente vai falar sobre Raposo Tavares. Né? São três, a gente dividiu em três partes e vamos aí. E esse cara ele é fantástico. Né? Mas de qualquer forma sempre faço um resumo daquilo que eu ouço e acrescento algumas coisinhas que eu faço umas pesquisas a mais, além daquilo que eu assisti também. Né? E aqui, deixa eu ver. Tá aqui, tem um resumo aqui que eu fiz. Vamos ver se eu consigo. Esse que está em amarelo, esses resumos eu vou colocando todos num lugar. E quando eu pinto de amarelo é porque eu já fiz o comentário, tá? Então deixa eu me achar aqui primeiro, gente. Ainda tenho muita... aqui, ó, tá aqui. Bom, gente, vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre Raposo Tavares. Raposo Tavares, né? Todos devem saber, ou pelo menos no ensino fundamental com certeza foi comentado, né? E é sobre Raposo Tavares, que era um bandeirante, né? Na verdade, esse cara, ele veio para o Brasil, acho que, eu não lembro a idade que comento, mas que aos 20 anos, né? E foi em 1618. Ele era português, né? E veio com o pai dele também veio para trabalhar numa administração aqui da capitania. Né? Foi o mais bandeirantes dos bandeirantes, ele é tido como mais bandeirantes dos bandeirantes. A gente vai saber no final desse texto, por que isso, né? Mas na verdade, né, ele ocupou muitos cargos públicos, mas ele foi processado em tudo. Tudo ele era processado, porque ele era um tirano. Ele era como pessoa, ele aprendeu tudo com o pai dele, porque o pai dele era assim, né? Então ele era um tirano, né? E ele tinha muitos processos, né? Que o ocultavam, né? Desses vários cargos que ele teve, né? Públicos, ele ficou oculto, porque ele tinha muito processo nas costas de tudo que ele fazia, né? Ele subornava, uma série de coisas. Vocês vão ficar sabendo quando vocês assistirem o vídeo sabendo um pouco melhor, né? O vídeo do Ricardo Bueno. Eduardo Bueno, perdão. Né? Então, eu ocultava a vida política dele. Ele era um ex-comungado da igreja, né? Era um homem sem regras, totalmente sem regras. Né? Aí, em 1627, ele inicia... na verdade, antes de eu falar isso aqui, ele ficou sendo um protegido, né? Que mais tarde, inclusive, eu vou voltar a falar isso, do Conde de Monsanto. Né? Era o Conde de Monsanto. Esse Conde de Monsanto, ele foi o cara que substituiu o Tomé de Souza na capitania de São Vicente. Então ele era protegidão, né? Era um protegido desse cara, mas ao mesmo tempo ele era um baita puxa-saco. Tudo para ele era do Conde de Monsanto. Ele idolatrava, desculpem, ele idolatrava o Conde. Né? Gente, eu estou falando Conde aqui, mas agora eu fiquei na dúvida se é Conde ou se é Marquês. Mas eu creio que seja Conde mesmo. Bom, aí o que aconteceu?
Então, em 1627, através desse conde, que na verdade era um escravagista indígena. Eu já expliquei para vocês, principalmente no tema anterior, né, sobre a trilha, né, de Piabiru, que o Brasil tinha três, né, grandes riquezas. A primeira foi o pau-brasil, começou lá com o Fernão de Noronha, que deu origem à ilha Fernando de Noronha, né? Depois o açúcar em Pernambuco, eu não lembro bem essa data aí, tá? E uma das principais, eu acho que foi até a segunda riqueza, foi eles escravizarem os indígenas, né? E na verdade detonou, acabou com a nação indígena, de 1 milhão a 5 milhões que haviam aqui em todo o Brasil, no caso dos nossos indígenas, né? Então, trabalhando para o Conde de Monsanto, ele e o Manuel Preto, né, foram para o sul, começaram em 1627, uma caminhada, né, para o sul em busca de escravos indígenas, né, nas missões de Guairá, no Rio Grande do Sul. Depois eu vou dar uma checada aqui com vocês, se eu não me engano, está no caminho todos eram trilhas indígenas e todas elas eles chamavam de Piabiru, sendo que todas as trilhas indígenas, que gerou muitas estradas, etc. Né? Mas eles desceram até a missão de Guará, né? Onde tinha umas duas dúzias de cidades, né? Cidades reduções, aquelas jesuíticas, né? Que juntavam, aglomeravam todos os índios, né? Aqueles que eles conseguiam e faziam a catequização nas missões. Então eles foram, né, em direção a essas missões, né, e destruíram tudo. Aí eu lembro que no primeiro comentário a gente falou que eles já vieram com 30 mil indígenas, né, e na verdade foi de 30 a 100 mil, tá, indígenas. E voltando um ano depois, isso logo no ano seguinte, em 1628, né? Depois, quando ele chegou aqui, né, o conde ainda dá um medalhão para ele, né? Matou gente para chuva, mas trouxe escravo, né? Trouxe dinheiro. Então ele nomeia o cara de juiz ordinário. E era ordinário mesmo, conforme o próprio Eduardo Bueno comenta, uma farra. Mas ali, juiz ordinário e logo depois ouvidor, né? Como se fosse assim um cara do STF lá, né? Mas muito interessante. E ele ganhou esses cargos, né? Mas isso na capitania de São Vicente, lá com o conde de Monsanto, né? E ele era um tremendo protegido, como eu já comentei para vocês. Representava e era protegido do conde de Monsanto, né? Bom, depois... Bem, gente, essa foi a primeira parte, né? Para a gente não fazer mais que 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta fazendo a segunda parte. Serão em 3 partes. Um abraço.